Ótimo, excelente. Gente, então, além da minha formação acadêmica, né, que toca na questão bíblica, eu trabalho há 10 anos com tradução da Bíblia e estudo a Bíblia muito mais, né? Muito mais do que isso. Obviamente que no começo, num princípio mais circunscrito ao ambiente religioso, né, de igreja, denominacional, mas posteriormente conheci os estudos acadêmicos na USP e passei a estudar e não parei mais. Então, tenho aí mais de 15 anos estudando a Bíblia. E talvez muitos de vocês não trabalhem com a Bíblia, não estudem exatamente Bíblia, né? Mas eu queria dizer que com quase toda a certeza, a maioria de nós ou de vocês tem algum contato com a Bíblia e não com os textos em hebraico, aramaico e grego, mas provavelmente com uma tradução. Então, de alguma forma, esse tema atravessa todos nós, né? Essa aula eu queria dividir mais ou menos assim, sem muita rigidez, mas mais ou menos introduzir um pouco o tema da sensibilidade na tradução dos textos sagrados, sobretudo da Bíblia. Depois tocar algumas questões sensíveis na tradução da Bíblia, desafios e exemplos de tradução, e no final eu quero convidar vocês a um exercício de saborear algumas traduções. E eu queria só começar dizendo que a tradução da Bíblia, gente, é um universo. A gente poderia falar de muitas coisas e até ter um curso só sobre tradução da Bíblia, né? A gente poderia falar, por exemplo, sobre várias traduções diferentes, poderíamos compará-las, inclusive, no mesmo idioma, em idiomas distintos, ou estudar uma só tradução e pensar aspectos distintos dessa tradução. Ou a gente poderia falar de tipos de tradução bíblica, né? Há traduções para idiomas vernáculos, mas também traduções para idiomas minoritários, indígenas, há traduções numa linguagem atual, para crianças, a adaptação da Bíblia para criança, tradução para línguas de sinais, isso é um movimento que tem acontecido, tem crescido no mundo inteiro hoje em dia. Ou a gente poderia falar de gêneros textuais na Bíblia e os desafios da tradução de cada um deles, ou seja, como se traduz poesia bíblica, ou prosa, ou a literatura epistolar, né? Hoje a gente podia falar de aspectos da tradução, né? A linguagem, o estilo, como se lida com a polissemia do hebraico, por exemplo, né? Então, é um mundo, é um universo. E a gente não vai nem sequer chegar perto de esgotar o tema. Nem num curso, muito menos nessa aula. Mas eu espero que os temas que a gente comente aqui, que a gente troque um pouco de ideia, eles sirvam para que vocês possam refletir sobre a tradução da Bíblia e perceber o quanto essa é uma atividade importante e muito atual. Parece que é algo lá do passado, né? Que ficou lá nas traduções cristalizadas, na Septuaginta, lá na Peshitta, mas não, a tradução é uma atividade muito, muito forte nos dias de hoje, até os dias de hoje. Eu quero começar lendo com vocês um trecho da própria Bíblia. Está no Novo Testamento e ele foi escrito para uma comunidade da cidade grega de Corinto. O autor desse texto é Paulo de Tarso, né, que a gente também conhece como apóstolo Paulo, e ele é um dos mais célebres representantes do pensamento filosófico da igreja cristã do primeiro século, que a gente também chama de igreja primitiva. Eu gosto sempre de começar a falar de tradução citando uma das ideias que mais ecoaram ao longo da história. Catherine, desculpa, o teu slide não está passando, você sabe disso, né? Sim. Tá, não. Só para... Não, tá, é que me mandaram um recado aqui só para ti. Tá bom. Então, eu quero ler com vocês e eu vou ler na tradução de Almeida na versão revista atualizada. Agora passou, né? Passou. Beleza. O texto está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 3, versículos 4 até 16. Eu suprimi algumas partes, porque é um texto que o apóstolo constrói a visão dele, ou a argumentação dele, de uma forma um pouco repetitiva. Então, eu suprimi uma parte, mas eu convido vocês lá depois da aula, né? Quiserem tomar um café e ler o trecho inteiro, seria interessante. Então, Paulo diz assim para os Coríntios: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Vejam que eu suprimi um trechinho aí, né? Eu fiz questão de ler
esse texto um pouquinho mais do que a frase que eu gostaria de mencionar, mas para mostrar que ele está dentro de um contexto, né? Então, para evitar essa mania de tirar uma frase, né, de contexto e, enfim, e pensar sobre ela solitária, né? Tem um contexto. Mas eu quero focar nesse aforismo que está encapsulado nessa passagem bíblica. A letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra traduzida por letra no grego é grama, que também é usada para designar as letras do alfabeto. E aqui Paulo contrapõe essa letra ao pneuma, ao espírito. A letra, então, ela tem o sentido do texto, escrito com tinta ou em tábuas de pedra, e que também se refere na Bíblia à lei. E o espírito, para a maior parte dos intérpretes, é o espírito de Deus ou o espírito humano, e alguns ainda pensam que isso pode ser o espírito de um texto. Essa frase de Paulo, ela vai inaugurar um grande duelo filosófico, e é um duelo que vem cruzando os séculos e que se espraia por várias áreas do conhecimento. A gente está falando da dicotomia entre letra e espírito, que se apresenta também por extensão no campo da tradução. A professora Lenita Esteves, no artigo dela Revelação ou Entendimento, alguns apontamentos para a tradução de textos religiosos, ela propõe justamente uma discussão sobre essa dicotomia, que acaba engendrando para ela, e eu cito, duas estratégias bastante distintas para abordar a tradução de textos religiosos. A primeira busca dar acesso ao leitor em termos de entendimento, aproximando o texto religioso da cultura para a qual ele está sendo traduzido. Então, vejam, aproximar o texto religioso da cultura de chegada. A segunda estratégia é nutrida por uma ênfase na iluminação, na revelação, numa clara evidência que não necessariamente passa pelo raciocínio, mas que pode ser proporcionada pela transmissão de características da língua que não pertencem ao campo dos sentidos e tem a ver com a materialidade da língua, ritmo, assonâncias, aliterações. Então, vejam, a dicotomia é entre letra e espírito, mas pode ser também entre forma e significado, entre intelecção e revelação, por exemplo. No judaísmo, gente, Deus, né, Yahvé, Yahweh, Javé, ou Adonai, Hashem, ele é a autoridade absoluta. O próprio nome divino, na Bíblia, ele é indizível, inefável, e ele transmite, de alguma forma, essa incapacidade humana de compreender Deus em essência. Então, Deus é o incognoscível. Só que isso nunca se contrapôs no judaísmo à fé e à aceitação da aliança com Deus. O relacionamento dos judeus, né, dos israelitas, de Israel com essa divindade se deu de maneira coletiva, com a aceitação de um imperativo ético divino e da obediência a esse imperativo. Então, essa seria a marca da relação de Israel com um Deus transcendente, totalmente outro. Então, não se espera no judaísmo compreender quem Deus é ou captar todos os seus mistérios de forma sumária. Então, embora os textos da Torá sempre estejam abertos à discussão, isso é uma marca do judaísmo, não há pretensão de desvendar esses textos, né, de propor uma interpretação única e final. A existência de diferentes entendimentos no judaísmo denota essa consciência do distanciamento entre divino e humano, que não é capaz, de fato, de fechar um conhecimento a respeito de Deus. A gente costuma dizer que quando a gente lê a Bíblia, a gente passa a conhecer e saber muito mais sobre o ser humano do que sobre Deus. A professora Lenita vai dizer também que a tradição judaica de leitura e interpretação do texto bíblico tem um apego maior à materialidade do texto, não considerando negativa, necessariamente, a possibilidade de várias interpretações de uma mesma passagem. Então, a tradição judaica, ela dá muita importância à literalidade do texto, que muitas vezes sobrepuja a transmissão de ideias. Os cristãos, por sua vez, entenderam que o Deus transcendente da Bíblia hebraica se fez carne por meio de Jesus. Então, ele veio ao mundo em forma humana. O Verbo, como afirmou João no seu Evangelho, se fez carne, ele habitou entre as pessoas e se revelou de forma compreensível à humanidade. Então, o entendimento no cristianismo é de que Deus se traduziu numa linguagem cognoscível e traduziu a sua essência em algo que o ser humano pudesse compreender e, dessa forma, reabriu um caminho para o Pai, para o Criador. Um autor chamado Andrew Walls, ele discutiu esse tema num livro intitulado O Movimento Missionário e a História Cristã. Ele diz que a fé cristã se baseia no ato divino de tradução.
E ele diz que qualquer confiança que nós tenhamos na traduzibilidade da Bíblia se baseia nesse ato anterior. Só há uma história da tradução da Bíblia porque houve uma tradução da palavra ou da divindade em carne. Dá para entender isso? Essa diferença do judaísmo para o cristianismo? Se o judaísmo é a religião da interpretação e da materialidade, o cristianismo é a religião da revelação. Essa percepção, esse entendimento, ele é vital, gente, para compreender o papel da tradução da Bíblia, principalmente no contexto do cristianismo. Se Deus decidiu se relacionar com a humanidade de uma forma compreensível, então há uma mudança de paradigma que Jesus inaugura. O Berman vai dizer que, enquanto a tradição judaica desconfiava da tradução, é realmente o imperativo categórico do cristianismo a tradução do livro em todas as línguas, a fim de que o sopro vivificante do Espírito atinja todas as nações. Isso está lá em Atos 2:4. Para a professora Lenice Esteves, a grande novidade do cristianismo é a substituição da morte pelo Espírito, da condenação pela justificação, daquilo que é passageiro por aquilo que permanece, justamente porque a vinda de Cristo desvela, revela, aproxima. Bom, depois desse preâmbulo, dessa introdução, para mostrar um pouco da diferença de percepção do judaísmo para o cristianismo, eu queria dizer que, ao longo da história, né, os textos da Bíblia foram lidos, recitados em voz alta para uma comunidade, para uma audiência comunitária. Eles foram copiados e foram transmitidos. E eles reverberaram, ecoaram para muito além daquele lugar onde eles foram produzidos e passaram a ser traduzidos para muitos idiomas. Isso fez com que a Bíblia, esse texto que revela uma cultura tão específica, que ela chegasse a culturas e contextos muito diversos, né? Isso mostra como a vitalidade da Bíblia é grande, e isso nos surpreende, porque isso impulsiona o projeto de tradução até os dias de hoje. Aliás, muitos não sabem, mas a tradução da Bíblia é uma atividade tão profícua que em 2021 o número de idiomas que possuem a Bíblia chegou a 704, a Bíblia completa, tá? Antigo e Novo Testamento, a Bíblia cristã completa. Isso inclui, gente, a primeira tradução da Bíblia completa para uma língua de sinais no mundo, a American Sign Language, né? ASL. Foi um trabalho de mais de 30 anos da comunidade surda dos Estados Unidos. E hoje, 1.571 línguas já têm o Novo Testamento e porções da Bíblia. Então, são muitas línguas, né? Na foto eu coloquei alguns indígenas da etnia Canela, tem uma tradutora surda, ribeirinhos e outros grupos, né, que já possuem a Bíblia no seu idioma. Mas a tradução, né, de textos que foram produzidos há tantos séculos, em línguas que foram se transmutando com o tempo, e cujo conteúdo reflete idiosincrasias, valores, ideias e concepções muitas vezes estranhas, né, às das culturas de chegada, sempre traz desafios, isso é inegável. Só para enumerar algumas das questões que permeiam o processo de tradução da Bíblia, eu queria começar falando sobre o fato de não se tratar da tradução de um livro no seu sentido estrito, né? Embora hoje a gente tenha a Bíblia disponibilizada em formato de livro, ela originalmente não foi composta como uma obra única, né? É uma coletânea de textos que foram reunidos e ganharam status de escritura sagrada. O próprio vocábulo Bíblia, no grego, é o plural de Biblion, né, que significa rolo ou livro. A Bíblia hebraica, que a gente também costuma chamar de Antigo Testamento, foi escrita na Antiguidade, lá na região do Oriente Próximo, a Palestina, ao longo de aproximadamente 9 séculos. O Novo Testamento foi escrito no primeiro século da Era Comum. Então, tanto um quanto o outro foram escritos não por um autor, mas por vários autores diferentes, em diferentes contextos e épocas, com estilos diferentes, para audiências diferentes. Em alguns casos, né, se acredita que o mesmo livro da Bíblia, ou até mesmo a mesma passagem da Bíblia, tenha sido escrita por várias mãos. Isso, gente, sem contar as inúmeras marcas de intervenção textual de editores na própria Bíblia. Isso está claro quando a gente lê, a gente vê essas marcas ali de editores na própria Bíblia. Acho que também é importante pontuar que não existe apenas um cânon bíblico válido, né? Eu falei de Bíblia hebraica, de Antigo Testamento, de Bíblia completa, né?
mas o cânon católico possui 73 livros. Já o cânon protestante possui 66 livros. Isso porque o cânon católico possui alguns livros a mais que a gente chama de apócrifos ou deuterocanônicos. E a Bíblia hebraica, ou Tanar, possui 24 livros. O Tanar coincide, de certa forma, com o cânon protestante, só que a gente tem que levar em consideração que a divisão de livros é um pouco diferente. Aqui, só para mostrar para vocês a composição do cânon da Bíblia hebraica, né? Tanar é um acrônimo para Torá, Nevim e Ketuvim, são as grandes divisões da Bíblia hebraica, e a gente vê que, por exemplo, os Esdras e Neemias formam um só livro, Samuel, e na Bíblia protestante está dividido em 2 livros, 1º e 2º Samuel, e assim por diante. Então, a divisão de livros é diferente do cânon protestante, mas de alguma forma os textos coincidem, o corpus textual é o mesmo. Aqui eu tenho o cânon católico do Antigo Testamento, né? Os livros em vermelho são os acréscimos, são os deuterocanônicos ou apócrifos que não constam no cânon protestante. Eu queria comentar só que a decisão de que cânon traduzir ela é muito importante, ela vai impactar a recepção dos textos traduzidos. Bom, uma outra questão não tão importante no sentido de não impacta tanto a tradução, mas é que esses textos originalmente não eram organizados em porções numeradas. Hoje a gente lê a Bíblia dividida por capítulos e versículos, né? Lá no começo eu apresentei um texto do apóstolo Paulo, o capítulo e os versículos, de que versículo até que versículo vai. Essa divisão, ela é muito usada nos nossos dias. Aliás, quase todas as Bíblias são publicadas dessa forma, divididinhas por números. Mas a divisão em capítulos, ela data mais ou menos do século XIII. E ela apareceu numa Bíblia em latim, editada pelo arcebispo da Cantuária. Já a separação em versículos, pela primeira vez ela surge com Roberto Stefano, ou Stefanos, que foi um tipógrafo parisiense que publicou a Bíblia pela primeira vez com a inclusão desses versículos numerados. A gente não sabe muito bem quem criou, mas ela apareceu primeiramente nessa Bíblia. E uma das preocupações de quem traduz e edita e publica a Bíblia é qual sistema de versificação usar. Porque a gente está falando aí de uma convenção, né? Não é uma regra. O editor ele pode escolher a forma como ele quer, como ele prefere de dividir os textos. E também ele pode incluir recursos exógenos, ou conteúdo exógeno, por exemplo, títulos, notas, referências cruzadas, tudo isso são decisões de cunho editorial que podem influenciar a tradução. Então, os títulos, gente, se vocês olharem para a Bíblia de vocês traduzida, não fazem parte do conteúdo original da Bíblia, do conteúdo, né, que a gente considera original da Bíblia. É um acréscimo de cada editor. As notas podem ser notas, por exemplo, notas de tradução, explicando o significado de uma palavra, ou mostrando uma tradução, uma variante textual, né? Ou explicando um nome em hebraico, né? Esse nome tem algum significado importante e gera um jogo de palavras no hebraico, então a notinha também pode explicar isso. E as referências cruzadas são notações que são colocadas nas páginas em que o leitor pode encontrar outras passagens bíblicas que dialogam com o texto que ele está lendo. Tudo isso são decisões editoriais que vão, de alguma forma, ser importantes no processo de traduzir a Bíblia. Eu queria só mostrar um exemplo de versificação diferente, né? Está em João 7. Do lado esquerdo a gente tem, né, a Bíblia de Almeida, na versão revista atualizada, e no capítulo 7, essa Bíblia divide o texto em 53 versículos. Já a nova tradução na linguagem de hoje, que está do ladinho, ela divide em 52 versículos. O que a gente vê aí é que o último versículo, capítulo 7, é levado para o primeiro do capítulo 8. Talvez porque os tradutores pensaram que tinha mais a ver, tinha mais sentido juntar aquela porção textual ao começo de uma nova história, por exemplo. E por que isso impacta a recepção da tradução, né? Muitos leitores, gente, isso é muito sério, eles são acostumados à divisão de um texto bíblico mais tradicional, que eles conhecem. E quando eles se deparam com casos assim, eles podem pensar que se trata de uma corrupção da tradução e rejeitar o texto traduzido
porque a forma como ele está dividido é diferente daquilo que ele conhece ou espera. E comparando com a sua tradução, parece diferente. Isso faz com que ele rejeite a tradução. Isso é sério, isso acontece. Um outro ponto importante sobre a Bíblia é que nela é possível encontrar vários gêneros textuais distintos, como eu falei no comecinho, né? A esse respeito, o professor Robert Alter, na sua introdução ao Antigo Testamento do Guia Literário da Bíblia, que está em português, ele comentou o seguinte: de um certo ponto de vista, a Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento, não é sequer uma coleção unificada, mas sim uma antologia solta que reflete 9 séculos de atividade literária hebraica, desde a Canção de Débora e outros poemas arcaicos mais breves, inseridos nas narrativas em prosa, até o livro de Daniel, século II a.C. A variedade genérica dessa antologia é, de qualquer modo, notável, englobando historiografia, narrativas ficcionais e muita mistura de ambos, listas de leis, profecias tanto em verso como em prosa, obras aforísticas de meditação, poemas de culto e devoção, hinos de lamentação e vitória, poemas de amor, tábuas genealógicas, contos etiológicos e muito mais. O Alter aqui só está mencionando, gente, a Bíblia hebraica. No Novo Testamento, a gente tem outros gêneros. A gente tem o Evangelho, que é um tipo de biografia. A gente tem também listas genealógicas, canções e poemas, parábolas, contos, historiografia. A gente tem escritura epistolar, que são as cartas, textos escatológicos ou apocalípticos. Cansou, né? Mencionar. E é por conta disso tudo que a Bíblia é extremamente desafiadora para o tradutor. O tradutor que empreende a tarefa de traduzir a Bíblia, ele vai precisar contar com muitas ferramentas e uma série de disciplinas e conhecimentos que vão se entrelaçar nesse trabalho de tradução. O cânon escrito da Bíblia, o cânon da Bíblia hebraica, mais o Novo Testamento, também não foi escrito só em um idioma, gente. São 3. A Bíblia hebraica, a maior parte em hebraico, e também em aramaico, em alguns capítulos em Daniel e Esdras, e grego no Novo Testamento. E, além de tudo isso, tem mais um problema, que é a questão dos autógrafos. Não existem preservados os manuscritos originais da Bíblia. Essa questão a Bíblia compartilha com outros textos da literatura clássica. Mas quando se trata de um texto sagrado, religioso, sensível, como é a Bíblia, esse problema ganha proporções muito maiores. Muitos leitores, gente, não sabem da inexistência dos textos bíblicos autógrafos. Ou seja, dos originais que foram manuscritos pelos seus autores, né? Então, alguns ou muitos leitores acreditam realmente que em algum lugar do mundo alguém detém a posse desses textos, que foram escritos pelas mãos de Moisés e dos autores bíblicos, inspirados por Deus, e que é a partir deles que as traduções são feitas. Quando esses leitores passam a entender a complexidade do tema dos originais da Bíblia, e quando eles tomam também consciência do processo de transmissão do texto, que é muito, muito humano, muitos ficam inseguros, sabe, quanto à fidelidade das traduções. E muitos questionam a existência de interesses escusos que, sei lá, motivariam adulterações ou mudanças nos textos. E isso impacta a aceitação e a distribuição das traduções também. Há muitas outras questões implicadas no processo de traduzir textos sagrados, né? Ou textos considerados sagrados. Uma delas tem a ver com os objetivos da tradução. Então, muitas vezes, o que leva à realização de uma tradução da Bíblia é uma visão teológica e proselitista. Normalmente está ligado mais com a Igreja Católica ou a Igreja Protestante, mas há iniciativas de tradução da Bíblia em praticamente todas as ramificações religiosas que adotam a Bíblia em algum sentido como escritura sagrada. Então, como exemplos aí, talvez vocês possam pensar em mais exemplos. A gente tem a tradução de Almeida, a King James em inglês, a tradução Reina Valera em espanhol, e mais recentemente a tradução do Novo Mundo das Escrituras dos Testemunhas de Jeová. E, inclusive, tem uma tradução do Novo Testamento feita por Haroldo Dutra Dias, que é apoiada pela Federação Espírita Brasileira, com uma visão inspirada pelos Espíritos. Então, vejam, há muitas iniciativas de tradução cuja motivação é evangelística, proselitista, religiosa. O fato de a motivação ser justamente a evangelização de um grupo ou a difusão da religião pode levar a diferentes decisões metodológicas.
Então, por exemplo, uma tradução pode ser feita ou financiada por uma agência religiosa de tradução. Se é assim, a gente precisa notar que há diferentes formas de selecionar os tradutores, por exemplo. Algumas organizações têm como costume escolher pessoas de fora de uma comunidade linguística, normalmente missionários estrangeiros, e aí eles são enviados para esse grupo étnico para ensinar os princípios e valores cristãos a esse grupo, e para isso eles precisam oferecer a Bíblia no idioma do grupo. Então, nesse caso, muitas vezes a comunidade não participa pouco do processo de tradução. E, em geral, esses projetos são os que mais demoram, eles demandam muito tempo, muito investimento, e às vezes os missionários dedicam a vida toda a essa empreitada. Em outros casos, né, as organizações que encabeçam, organizam ou financiam a tradução dão capacitação aos falantes nativos do idioma para que eles adquiram competências necessárias para trabalhar com tradução. Então, eles oferecem seminários, oficinas, cursos, palestras, bolsa de estudo para se especializar academicamente e muitas outras formas, né? E a gente tem que também pensar que, para muitos grupos, a tradução da Bíblia por si só ela é insuficiente, já que muitas línguas não possuem escrita e, consequentemente, os falantes não são alfabetizados. Nesses casos, pode acontecer de a organização que promove a tradução, além de ela patrocinar o estudo da Bíblia, a elaboração de um alfabeto, também ela invista em programas de letramento da comunidade. Em outras situações, né, alguns projetos optam por gravar a tradução bíblica e disponibilizar em forma de áudio para igrejas, centros comunitários, para rádios locais, ou para a população em geral mesmo, por meio de várias tecnologias, dependendo do contexto. Então, há mídias digitais, distribuição de Bíblia em áudio por pendrive, com arquivo de MP3. Antigamente se usava muito o CD. Eu quero mostrar para vocês, só a título de curiosidade, um Proclaimer. Vocês já ouviram falar nesse aparelhinho, Proclaimer? É um aparelho... Nunca? Olhem que interessante. Deixa eu colocar aqui um apontador para vocês verem. É uma tecnologia, um aparelho para acessar a Bíblia gravada em áudio em lugares em que não há energia elétrica ou que é muito, muito pouca, né? Que ela oscila muito. Então, ele usa tecnologias de energia renovável. Olhem aqui do lado, aqui capta luz solar. E essa manivelinha aqui do outro lado, né? Ela serve para dar uma carga no aparelho. Isso permite que as pessoas escutem a Bíblia por muito tempo sem precisar usar, né? Enfim, pilha, bateria, ou o que quer que seja, ou tomada. Então, é um tipo de tecnologia que foi criado justamente para a difusão da Bíblia em contextos mais remotos. Bom, isso a gente está falando de traduções no âmbito de organizações, em geral religiosas. Mas há também casos de tradutores em projetos individuais que decidem traduzir a Bíblia completa ou em partes, né? Alguns desses tradutores, eles fazem isso para defender a sua interpretação ou seu entendimento da Bíblia por meio da sua tradução. Outros tradutores traduzem justamente para romper com a tradição de traduções já existentes. Alguns buscam, por meio da tradução da Bíblia, demonstrar alguma inovação no campo da tradução ou aplicar princípios de tradução a um texto clássico, no caso a Bíblia. E há alguns outros que traduzem justamente para descristianizar a Bíblia, né? Para devolver, por exemplo, à Bíblia hebraica ou ao Antigo Testamento o seu sabor hebraico. E há outras muitas motivações. Eu coloquei alguns exemplos no slide para que vocês vejam, né, de tradutores contemporâneos individuais. A gente tem Haroldo de Campos, Henri Mechanic, o Federico Lourenço, André Churaqui e o Eugene Peterson. Embora eles sejam muito diferentes entre si e destoem no que diz respeito às intenções, a metodologias e pressupostos de tradução, né, todos eles têm em comum o fato de trabalharem individualmente na elaboração de uma tradução que difere das traduções tradicionais da Bíblia. O Federico Lourenço, ele propôs uma tradução da Bíblia completa do grego para o português. O trabalho dele foi lançado por volumes, né? E o professor Pedro Paulo Funari, da Unicamp, ele vai dizer assim, que os critérios de tradução do Federico Lourenço vão incluir a fidelidade ao campo semântico provável dos termos antigos, mesmo que em detrimento da facilidade de intelecção imediata e de adequação à tradição e expectativa.
Então, é interessante observar, né, como as intenções deles são justamente romper com a expectativa da tradição e com essa perspectiva de captação do significado, do sentido do texto, né? Então, talvez uma tradução mais focada na forma do que no significado. Sobre o Eugene Peterson, né, a professora Lenita Esteves vai escrever assim: é interessante notar que o Peterson afirma ter pretendido aproximar sua versão ao original hebraico, mas num sentido que difere das versões esotéricas da Bíblia. Ele disse que quis escrever uma versão que fosse terrena, pé no chão, como o hebraico deveria ter soado quando os salmos foram compostos. E o Haroldo, como a gente sabe, ele propõe uma transcriação do Bereshit, do Kohelet, que seria o Gênesis e o Eclesiastes, e as criações de palavras deles são saborosíssimas, então eu recomendo bastante ler e, enfim, saborear essa tradução. A gente tem o André Choraki, a gente tem o Mechani, que são realmente projetos diferentes, né, que destoam das traduções com as quais a gente já está acostumado, e vale muito a pena realmente buscar entender o que está por trás dessas traduções, que são projetos tão inovadores. Gente, um outro exemplo, e eu só menciono para trazer um pouco de humor mesmo para essa apresentação, né, é a Bíblia Freestyle. É uma Bíblia aqui brasileira, né, e não é bem uma tradução dos idiomas originais, mas é uma versão, uma paráfrase de um autor chamado Ariovaldo Carlos Júnior. E ele se baseia em traduções em língua portuguesa. Então, ele reescreve os textos bíblicos e adapta para uma linguagem que ele mesmo define como bem-humorada e cheia de referências da cultura pop ocidental. O Ariovaldo, ele entende que o projeto de tradução dele, ou de publicação dele, é algo que pode aproximar as novas gerações, principalmente leitores não cristãos, do texto bíblico. Então, vejam que interessante, embora ele seja um autor isolado, ele também tem em mente, de alguma forma, o evangelismo. Eu leio com vocês Mateus 1. Quem tiver uma Bíblia e quiser mais ou menos comparar com a versão tradicional, enquanto eu estiver lendo, fique muito à vontade, né? E aqueles que não têm, quiserem me escutar. Então, em Mateus 1, a Bíblia Freestyle vai dizer: livro da geração de Jesus, o cara, da descendência de Davi e também de Abraão. Depois de Abraão, muito sexo foi feito e muitas crianças nasceram por conta disso. Essas crianças cresceram, tornaram-se adultos e também fizeram mais sexo ainda. Até que 41 gerações se passaram e nasceu um cara muito joia chamado José. Esse tal José era especial porque quando Dona Maria, sua noiva, aparece dizendo que estava grávida do Espírito Santo, ele obviamente sentiu que isso cheirava chifre. Mas sendo um cara legal pra caramba, resolveu terminar o noivado discretamente. Mas naquela noite, um anjo apareceu no meio de um sonho e, de maneira bem convincente, o persuadiu a aceitar a missão de ser pai do Filho de Deus, que se chamaria Jesus. Eita, homem santo, esse tal de José. O moleque que se chamaria Jesus, além de nascer de uma virgem, para não desmentir a profecia, também viria para salvar o povo das cagadas deles. José, cabra macho obediente, não transou com a Dona Maria até que nascesse o menino que o ultrassom celestial havia prometido. Com certeza a gente está falando aí, né, de uma brincadeira, de uma adaptação bem humorada da Bíblia, mas acreditem, essa versão, essa proposta vem causando bastante ruído. Tem causado nos últimos anos muito ruído entre os leitores mais tradicionais da Bíblia. Bom, a gente também não pode esquecer que a Bíblia, gente, é um dos livros mais traduzidos, editados e publicados no mundo. Então, ela também é um dos livros mais vendidos. Há quem traduz a Bíblia justamente como uma motivação mercadológica. Então, não é só motivação religiosa, ou uma motivação acadêmica, ou uma motivação de resgate dos ritmos, né, da poesia bíblica. Não, às vezes a motivação é traduzir para poder vender mais livros. Bom, eu só queria mencionar algumas traduções históricas da Bíblia, sem pormenorizar muito, porque acho que esse seria um outro curso também. Mas eu não queria deixar de mencioná-las, porque realmente elas são as traduções que vão inaugurar, ou que vão ser a base realmente desse processo tão longo e contínuo de traduções da Bíblia, desde aí, antes do século I. Eu começo pela Septuaginta, ou Septuaginta, ou tradução dos 70, né? Essa é uma tradução da Bíblia hebraica para o grego helenístico,
o grego koiné alexandrino, e ela data do século III, II, antes da Era Comum. Vejam, ela é anterior ao próprio Novo Testamento. Isso significa que ela é anterior ao cristianismo. Então, quando o Novo Testamento cita a Bíblia hebraica, cita o Antigo Testamento, é a Septuaginta que está sendo citada. E isso é incrível, né? Que a própria Bíblia já cita uma tradução. E até hoje, muitas opções de tradução da Septuaginta orientam as traduções atuais. Então, um exemplo é a expressão Kyrios, Senhor em grego, que ela traduz na Septuaginta em maiúsculas o tetragrama divino. Vocês viram, né, que a gente não sabe muito bem a pronúncia do nome divino, então, por uma questão de reverência, em vez de criar uma palavra artificial ou algo que a gente imagine que seja a pronúncia do nome divino, se opta por colocar Senhor em maiúsculas, mas isso está se relacionando, então, ao tetragrama. E essa é uma tradição da Septuaginta, que ela inaugurou. Bom, a segunda tradução histórica muito importante é o Targum Onkelos. É o principal Targum aramaico, ou seja, a tradução da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Acredita-se que esse Targum tenha sido produzido no início do 2º século da Era Comum por um homem que se converteu ao judaísmo ainda nessa época. Essa é a segunda tradição. Aí a gente tem a Peshitta, né, que é a tradução do Antigo e do Novo Testamento para o siríaco. O Antigo Testamento ele foi provavelmente traduzido a partir de uma versão hebraica. E a Peshitta, gente, ela foi muito divulgada a partir do século V da Era Comum no Oriente, inclusive na China. A próxima tradução é a Vetus Latina, que na verdade não é bem uma tradução, mas é um nome que se dá a uma coletânea de manuscritos bíblicos heterogêneos que foram traduzidos para o latim antes de Jerônimo. Eles datam de 350 da Era Comum aproximadamente. Daí a gente tem a Vulgata, que é a tradução do Antigo e do Novo Testamento para o latim, feita lá no final do século IV da Era Comum e que é atribuída a Jerônimo. Parece que foram usadas fontes em hebraico, grego e latim para essa tradução. E aí eu quero comentar também Almeida, né? Já que somos brasileiros, falamos a língua portuguesa. Almeida foi a primeira tradução completa da Bíblia para a língua portuguesa. Ela leva, obviamente, o nome do principal tradutor dela, Almeida. Mas João Ferreira de Almeida morre antes de concluir a tradução completa do Antigo Testamento. Ele morre traduzindo o finalzinho do livro do profeta Ezequiel. Então, quem completou a tradução foi Jacobus Opden Acker. O Novo Testamento do Almeida ele é lançado em 1681 em Amsterdã. E o Antigo Testamento ele vai ser lançado em volumes a partir do século XVIII. E a primeira edição em volume único foi impressa em 1819 em Londres. O texto de Almeida, a gente passa por muitas revisões ao longo dos séculos. E hoje ele é publicado e muito lido ainda no Brasil, em Portugal e em toda a África lusófona. E eu acho importante vocês saírem dessa aula, assim, se vocês quiserem reter uma informação importante, é essa, que Almeida é um tradutor já muito do passado. Muita gente escreve para SBB querendo falar com Almeida, tirar dúvidas de tradução, escreve para o Almeida assim mesmo, né? Caro Almeida, né? Realmente achando que ainda é um tradutor vivo, que está entre nós, traduzindo, né? E não é, uma tradução muito antiga. E eu quis mencionar essas traduções porque, além de serem importantes para a história da difusão do texto bíblico, né? Elas fazem parte de uma história que tem mais de 23 séculos de tradução, transmissão e recepção da Bíblia. Também porque as primeiras traduções são as mais cristalizadas e normalmente as que são consideradas mais fiéis pela recepção pelos leitores da Bíblia. Guardem isso, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso novamente. Há uma infinidade, então, de processos de tradução ao redor do mundo e muitas organizações são envolvidas nesse trabalho. Claro, cada uma dessas iniciativas tem suas características próprias, suas motivações próprias, seu foco específico, né? E partem de pressupostos diferentes. E algumas são justamente direcionadas até a públicos distintos. Algumas traduções recebem grande aceitação junto aos leitores da Bíblia, e outras nem tanto. Um exemplo paradigmático é justamente Almeida, que apesar de ter sido feita lá no século XVII e revisada tantas vezes, até hoje ainda é uma tradução muito lida e muito prestigiada entre os falantes de língua portuguesa, principalmente nas igrejas protestantes.
Portanto, em geral, ela tem êxito junto aos leitores tradicionais. E é considerada uma tradução fiel, confiável. Por outro lado, outros projetos de tradução, né, como as transcriações do Haroldo mesmo, possuem pouquíssima ou nenhuma penetração no meio religioso brasileiro. E são lidas mais no âmbito acadêmico e consideradas boas e interessantes incursões de caráter experimental e não traduções para leitura devocional, individual, nas sinagogas e nas igrejas. Isso tem a ver com o que a gente chama de sensibilidade na tradução do texto bíblico. Alguns tradutores da Bíblia, vamos falar um pouquinho dos tradutores, depois a gente fala dos leitores, né? Os próprios tradutores, gente, muitas vezes compreendem o trabalho deles de traduzir a Bíblia como uma espécie de chamado divino, ou uma tarefa espiritual mesmo. Isso faz com que, muitas vezes, certas pressuposições sejam incorporadas à tarefa mesmo de traduzir. Uma delas, só a título de exemplo, é a ideia de infalibilidade ou de inerrância do texto. Já ouviram essa discussão sobre a Bíblia ser inerrante, ser infalível? Pois bem, para alguns tradutores, porque a Bíblia é considerada um texto sagrado, inspirado por Deus, ela deve ser isenta de contradições, obscuridades, controvérsias, e muitas vezes essa noção é aplicada à tradução. Isso promove um apagamento de certas características nos textos de origem, né? Muitas vezes, nesse afã de arrumar um texto confuso, difícil ou truncado, uma tendência dos tradutores é harmonizar, ou melhorar, ou corrigir um texto. Então, às vezes, no próprio texto hebraico, o nome de um personagem está escrito com uma grafia diferente, não usual. Então, ou então há uma expressão muito obscura, que a gente não entende muito o significado, ou uma lacuna mesmo no texto. E os tradutores acrescentam informações, harmonizam os textos, harmonizam o Antigo e o Novo Testamento, muitas vezes quando eles divergem, né? Tentam corrigir a grafia, arrumar, né? Melhorar o texto bíblico. Isso acontece em muitas traduções. A linguagem também é um tema importante, né? O texto sagrado, para muitos leitores e tradutores, não deveria soar chulo, ou soar baixo, ou soar fácil demais. Ele tem que soar difícil e elevado. Então, uma prática comum é traduzir, por exemplo, a mesma palavra no hebraico ou no grego de muitas formas distintas, com a finalidade explícita de complexificar a tradução, de que ela soe realmente erudita. E com isso, eles variam as opções lexicais, e a Bíblia se mantém numa linguagem bíblica, né? Uma linguagem difícil. Isso vai ser muito sério, vai ser muito impactante, principalmente no texto hebraico, porque no texto hebraico a gente consegue identificar algumas palavras guia ou alguns conceitos que vão sendo mencionados, trabalhados nas narrativas e que interconectam as narrativas. E quando há essa complexificação lexical, essa variação muito grande, com a finalidade mesmo de produzir um texto erudito, a gente perde esse sabor do texto hebraico na tradução. Bom, para além de tudo isso, né, a Bíblia não possui um texto original estável, né? O texto bíblico está sempre sendo colocado em comparação, há muitas descobertas na arqueologia que têm colocado os textos em prova mesmo, né? Eles são passíveis de discussão e de mudança. E essa ideia nos ajuda a entender um pouco mais do processo mesmo de transmissão dos textos no Antigo Oriente Próximo, incluindo Israel. A gente não tem manuscritos muito antigos da Bíblia, super antigos, muito próximos do seu momento de produção. Não há. Né? O que a gente tem são textos posteriores, provavelmente cópias de cópias de cópias. E isso também impacta na recepção, na tradução, na percepção que a gente tem do texto bíblico. Bom, o peso da tradição, a tradução bíblica também é muito forte, né? Às vezes, como a gente falou, né, um tradutor procura fazer algo diferente do que vem sendo feito há muitos séculos, talvez para acreditar que ele pode corrigir problemas de tradução, né, corrigir problemas ocasionados por, sei lá, carências de fontes mais acuradas para uma tradução perfeita, ou entendimentos estranhos, ou descuidos ou lapsos. Mas ele nem sempre consegue traduzir de uma maneira inovadora, que ele entenda ser a mais adequada, quando isso vai contra a tradição, uma tradição arraigada da igreja, por exemplo. Então, o problema
nesse caso, é que ao longo da história, as diferentes doutrinas religiosas que surgiram passaram a exercer uma pressão forte sobre a forma de traduzir o texto, para que ele respaldasse práticas dessa ou daquela igreja. Então, também é um esforço, uma grande dificuldade, né, propor mudanças nas traduções tradicionais da Bíblia. Esse é um tema bastante complexo e foi abordado pelo Sims. Desculpa, a gente vai tomar um pouquinho de água. E tem a ver com a sensibilidade na tradução. Os textos religiosos costumam ser considerados matéria sensível, justamente porque eles suscitam nos leitores, de forma individual ou coletiva, muitas emoções. Obviamente, isso não é exclusividade da Bíblia, dos escritos religiosos, mas a sensibilidade tem a ver com muitas questões, né? A cultura na qual você está inserido, a captação de estímulos mais diversos pelos sentidos humanos, os pensamentos e as ideias que cada pessoa possui, as emoções que ela nutre, as suas reações e impressões diante da vida, o conjunto de valores ou concepções que ela partilha, que ela nutre ou até que ela partilha com uma comunidade de fé. Isso significa dizer que as pessoas não são sensíveis de forma idêntica, né? Cada uma, à sua maneira, reage e se relaciona com as questões do mundo exterior de uma forma única. A questão da crença na sacralidade do texto pelos leitores, a partir da ideia de uma intencionalidade divina, e isso é apontado pelos Sims, é extremamente importante na tradução dos textos sagrados como a Bíblia. Uma vez que o texto sagrado é considerado por uma comunidade como portador das intenções e das verdades de um autor original, que é uma divindade, ainda que por meio de palavras humanas, imaginem, trasladar essa mensagem de um idioma para outro é uma tarefa extremamente complicada e delicada, e vai implicar desconfiança. Aí eu trago uma passagem da Bíblia que acirra o problema. Eu leio na tradução de Almeida, na versão revista atualizada. O texto vai dizer assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha que sério, gente, que dá até medo, né, de ler essa passagem. E muitos cristãos aplicam essa advertência, que é uma advertência em relação ao livro do Apocalipse, mas aplicam a toda a Bíblia, e inclusive aqueles que empreenderem mudanças na tradução bíblica tradicional. Por exemplo, né, a Almeida, quem mexer na Almeida vai ter toda essa condenação. Então, obviamente, traduzir, revisar a tradução são coisas que mexem com o brilho das pessoas que estão acostumadas a uma tradução tradicional. É interessante, e o professor Carlos Ghosn vai falar isso no seu texto Pesquisas em torno de textos sensíveis. Ele diz que parece simples mudar uma tradução, mas que prevalece na mente de muitos a ideia de que o texto bíblico foi transmitido palavra por palavra pela divindade, e de que, portanto, a redação, a que já acostumados e que por isso adquire um caráter de original, é intocável. Essa ideia contamina o modo como as traduções são vistas. Explica-se assim a dificuldade em se aceitar mudanças, o que provoca resistências muito fortes. O que ele está falando é muito verdade, né? Revisar um texto, mexer num texto, propor uma tradução nova realmente provoca resistência. O Sims, por fim, observou que a sensibilidade não é uma característica inerente ao texto, mas ele é pertinente à forma como o texto é visto. O Ghosn pondera também, né? Os textos sagrados são sensíveis porque eles são passíveis de suscitar objeções por motivos ligados à religião. Há de se reconhecer, assim, que alguma coisa de peculiar existe em relação à sua tradução. O que se observa com esse tipo de texto é que, diferentemente do que pode ocorrer com a maioria de outros tipos de texto, há um grande envolvimento emocional por parte dos usuários, e reações extremadas dos ouvintes leitores podem ser esperadas. Em relação a isso, gente, a gente pode também falar, né, sobre a noção de fidelidade em tradução e como que ela se desenvolveu e se modificou ao longo da história. No sentido de que aquilo que era, no momento, considerado fiel, em uma outra época foi considerado infiel. Então, muitas vezes, indivíduos, grupos e instituições
exercem uma influência importante, inclusive incentivando ou desestimulando uma tradução bíblica, ou às vezes até censurando a tradução. Isso serve de advertência para quando a gente tenta entender a tradução de textos sagrados, porque, embora ela seja uma tarefa constante, ela nunca é inocente. E, além disso, ela exibe uma dependência significativa do contexto social e político no qual ela acontece. Bom, outras questões repousam ou fervilham, né, sobre o tema da tradução da Bíblia. Muitas delas têm a ver com o pensamento de um linguista norte-americano chamado Eugene Nida. O Nida foi um pensador que ele procurou tornar a tradução bíblica uma atividade científica. Então, ele propôs métodos e princípios para nortear esse trabalho. Para o linguista, a questão que deveria ser levantada em tradução é a da inteligibilidade. No entendimento dele, os tradutores bíblicos que ele conhecia até então não se atinham a essa questão. Então, produziam traduções difíceis, não enfocavam a clareza e faziam isso em nome de uma fidelidade à sacralidade da Bíblia. Então, o Nida, o que ele vai idealizar? Traduções que comunicassem bem as pessoas às quais as traduções se destinam. Obviamente, essa proposta não é bem o elemento inovador do Nida, né? O próprio Lutero expressou muitas vezes que na sua tradução ele queria um texto em alemão do povo, ecoando a fala das pessoas comuns. Então, a novidade do Nida, quando ele concebeu sua teoria, talvez tenha sido o seu objetivo de construir um modelo de tradução que fosse aplicável a muitas culturas e beneficiasse o projeto de tradução da Bíblia no mundo inteiro, com ênfase em idiomas minoritários e nacionais. Esse modelo ou método que o Nida propõe se chamou equivalência dinâmica. Eu só quero abrir um parênteses para dizer que o Nida estava muito envolvido com o trabalho de tradução de campo, porque ele era consultor, na época, das Sociedades Bíblicas Unidas. Ele tinha no horizonte dele idiomas minoritários e indígenas, para os quais muitos referentes da Bíblia, muitas palavras, conceitos, ideias, sequer existiam em palavras. Então, conceitos como cordeiro, pão, deserto, justificação, consagração, tudo isso eram grandes desafios na hora de traduzir para esses idiomas. E o Nida, como ele estava buscando, então, um método que fosse aplicável a qualquer idioma, ele insistiu que o sentido prescindia da forma. Então, ele passou a defender a busca por aquilo que ele considerava possível de alcançar, o que ele chamou de equivalente natural mais próximo do original em um idioma de chegada. Então, o objetivo deveria ser provocar nos leitores atuais a mesma reação que o texto original suscitou nos seus leitores. A tradução deveria reproduzir, mediante uma equivalência natural e exata, a mensagem da língua original na língua receptora. Primeiro quanto ao sentido e logo quanto ao estilo. Para o Nida, e essa máxima meio polêmica ficou muito famosa, a melhor tradução seria aquela que não parecesse tradução. A professora Esteves vai dizer que fica corroborada a opção do Nida por aproximar os autores do leitor, nos termos do Schleiermacher, ou por domesticar o texto-fonte nos termos do Venuti. Nida é um defensor da naturalidade do texto-alvo. Essa preferência do Nida foi realmente muito criticada por muitos autores ao longo do tempo, dentre os quais o Venuti, o Henri Mechanic. As críticas desses autores afirmaram o caráter imperialista e reducionista da teoria do Nida, porque o Nida opunha forma e sentido, tradições formais e dinâmicas. Então, ele foi acusado de operar de uma forma muito binária, de dividir as opções de tradução em só duas alternativas, que, segundo esses autores, não descrevem a complexidade dos textos sagrados. Na prática, gente, a tradução da Bíblia no mundo inteiro foi muito impactada pelas ideias do Nida. A teoria dele deu origem a muitas novas traduções no mundo inteiro, baseadas no método da equivalência dinâmica. No Brasil, a tradução que adotou esse método foi a BLH, ou Bíblia na Linguagem de Hoje, que depois foi revisada e denominada Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. No português de Portugal, a gente tem a Bíblia para Todos, a BPT. Em espanhol, a gente tem a Deus habla hoy, a Tradução na Linguagem Actual. Em inglês, a gente tem a Good News Bible, a Contemporary English Bible, a God's Word Translation e muitas outras partes desse mesmo método. E tem em francês, em italiano
Em todas as línguas, praticamente, houve projetos de tradução com esse método, e também nos idiomas minoritários. Para eles, a profusão dessas traduções foi ainda maior. Então, todas elas têm em comum essa preocupação com a inteligibilidade, e nelas o significado ou o sentido são o foco. Bom, uma outra forma de enxergar a tradução da Bíblia, né, para a gente opor um pouco a essa visão do Naida, é mantendo o texto de chegada próximo ao texto de partida em termos de materialidade linguística. Nesse caso, o entendimento, a compreensão mesmo dos textos dão lugar, né, a uma preocupação diferente, que o texto traduzido mantenha um forte compromisso formal com o texto de partida. E assim o leitor não tem que ser auxiliado no seu entendimento do texto, então se o texto não é claro, que assim permaneça. A escolha desse modo de traduzir tem as suas raízes, por um lado, na tradição tradutória alemã, que vai se inaugurar com os românticos alemães, Goethe, Schleiermacher, os irmãos Schlegel, e, por outro lado, também numa tradição de leitura e interpretação considerada rabínica, ou seja, mais ligada à cultura judaica. Um dos traços mais característicos dessa tradição é a boa convivência com a não totalidade. Então, o texto é inesgotável e várias interpretações de uma mesma passagem podem conviver amigavelmente. Essa perspectiva também leva em consideração práticas de leitura em grupo e em voz alta. Eu queria mencionar, né, isso para aguçar mesmo a curiosidade de vocês, o interesse de vocês, o Henri Mechanic, que é tradutor da Bíblia para o francês, né, além de pensador, filósofo, linguista, e ele defendeu e demonstrou novas possibilidades e caminhos para se traduzir a Bíblia, valorizando uma experiência de leitura do texto bíblico diferente daquela que o Naida defendeu. Ele propõe uma desconstrução dessa dualidade do Naida e amplia a discussão sobre tradução, incorporando alguns elementos que o Naida deixou de lado. E aí, ele vai dizer, né, o Mechanic, o ritmo, que não está em nenhuma palavra separadamente, mas em todas juntas, é o gosto dos sentidos, sua física. Então, o Mechanic propõe um olhar para o ritmo e diz que o ritmo tem um papel fulcral numa obra literária. Compreender o ritmo e levar ele em conta na tradução não tem apenas a ver com estética, mas com o todo do texto. O ritmo para o Mechanic ele é inseparável dos outros elementos da Bíblia. E negar essa percepção é tirar o gosto da obra. E aí eu diria para vocês, né, que na maioria das traduções da Bíblia, não apenas em língua portuguesa, mas em todos os idiomas, a gente não vê incorporado o ritmo como parte do projeto de tradução. Talvez diante das dificuldades de conceber mesmo nos idiomas de chegada a essa elaboração. Eu não sei. Né? Cada projeto é um universo. Mas nem nos livros de Salmos, Provérbios ou Cântico dos Cânticos, a maioria das traduções ousa levar o ritmo em consideração. Bom, algumas traduções da Bíblia, como a gente viu, com o tempo, elas vão se revestindo de muita autoridade, porque elas ganham o apreço dos leitores, em sua maioria religiosos, e eles conferem a esse texto traduzido uma certa sacralidade. Então, é como se a própria divindade tivesse inspirado os tradutores a difundir a sua mensagem naquele idioma com aquela linguagem. Então, elas se tornam as traduções fiéis, exemplares, né? Quase como um segundo original da Bíblia. Mas, como todos os textos traduzidos, a tradução da Bíblia também possui um momento de elaboração, um contexto, né? E as características dessa tradução pertencem a esse tempo. E com o passar do tempo, dos anos, às vezes das décadas, até dos séculos, parte do léxico das traduções vai se tornando difícil, muitas vezes arcaico. As construções já não são mais as que são usadas no idioma, né? A mensagem da Bíblia nessas traduções vai se tornando cada vez mais codificada e às vezes até truncada. E há uns avanços e descobertas no campo da crítica textual também. Então, para alguns leitores, tudo isso é muito aceitável. As traduções clássicas, por mais distanciadas dos leitores que elas estejam, tendem a possuir mais autoridade. Mas para outro grupo de leitores, essas traduções criam barreiras para uma verdadeira compreensão do texto e uma transmissão fiel da mensagem que a palavra revelada contém.
Então, existe, por um lado, um desejo de permanência e cristalização do texto bíblico nas traduções clássicas e antigas, e, por outro, um ímpeto de revitalizar o texto da tradução, por meio de atualizações e revisões, como uma forma de cumprir o imperativo divino de evangelizar. Há muitos motivos, né, que cooperam para essa cristalização das traduções. Nem sempre é fácil a gente identificar. A gente fala, parece fácil de entender, mas é muito complexo o processo que leva a essa cristalização. Uma das razões me parece ser um pouco o pioneirismo. Então, as primeiras traduções da Bíblia que surgem nos idiomas de chegada costumam ser as mais apreciadas ou reconhecidas como confiáveis. Isso se aplica principalmente a idiomas majoritários. Outra questão, normalmente presente na cristalização das traduções em idiomas indígenas e minoritários, é a proximidade com as principais traduções nos idiomas nacionais. Então, em certas comunidades, uma tradução vai ser mais aceita, mais bem recebida, na medida em que ela reproduz ou se assemelha à tradução na língua majoritária. Então, em vários casos, gente, se a tradução para aquele idioma local distor da redação da tradução que é lida tradicionalmente nas igrejas, então ela não é aceita ou não é bem vista. Um outro tema relevante quanto à cristalização das traduções são as fontes. As primeiras traduções da Bíblia feitas lá na Europa utilizaram como fonte o chamado textus receptus, ou texto recebido, que são os manuscritos do Novo Testamento de que se dispunha naquele então. Então, a maior parte das traduções da Reforma Protestante, inclusive Almeida em português, tem esse texto como base. A partir do final do século XIX, né, com a publicação de manuscritos mais antigos do Novo Testamento, as traduções bíblicas passaram a adotar os chamados textos críticos, que são estabelecidos pela crítica textual e baseados principalmente no Códex Sinaíticos e no Códex Vaticanos. E, gente, essa questão gera muita controvérsia, já que alguns leitores, por tradição, preferem o texto recebido. Alguns, inclusive, demonizam as traduções que se utilizam no texto crítico. Bom, dito tudo isso, eu queria mencionar alguns desafios da tradução da Bíblia. Eles são inúmeros, como a gente viu, né? É um texto complexo. Eu queria citar, como forma de sintetizar um pouco alguns pensamentos, uma fala da professora Suzana Chivar, numa das suas aulas. Ela diz: os modos de expressão, as categorias de pensamento e o ambiente sociocultural pressupostos nas narrativas e leis da Bíblia hebraica são estranhos ao pensamento ocidental, embora o Antigo Testamento seja o livro mais lido no mundo. Já o texto hebraico suscita uma compreensão totalmente diferente, principalmente por causa da raiz triconsonantal de suas palavras, que permite múltiplas significações, entrelaçando sentidos e construindo um texto fértil em polissemias e ambiguidades, um desafio a qualquer exercício de tradução. Acho que está muito bem sintetizado, muito bem descrito e, de fato, realmente, o texto hebraico é extremamente complexo, bem construído, entrelaçado, desenhado. As palavras possuem muitos significados e tudo isso nos desafia enquanto tradutores da Bíblia. Eu quero dar alguns exemplos, então, práticos de desafios de tradução. E quero que vocês se coloquem mesmo na pele de um tradutor e pensem comigo. O primeiro exemplo sobre o qual eu me debruço, inclusive na minha pesquisa, é que a Bíblia hebraica ela costuma se utilizar das figuras das filhas e das jovens virgens na sua poesia, seguindo uma tradição mesopotâmica de personificar as cidades. Então, na Bíblia, povos, grupos, cidades eram chamados de filhas. Vamos ver o caso de Lamentações 2:13. Então, o texto de Almeida, na versão revisualizada, diz assim: que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? Já a NTLH, que é uma tradução de equivalente dinâmica, tem: Jerusalém querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? A gente vê na NTLH um texto bastante distinto, né, do texto de Almeida. Por quê? A NTLH ela busca, ela foca
o sentido do texto, né? Ela foca a facilidade de compreensão para o leitor. Então, eu penso que muito provavelmente, né, com a finalidade de evitar que o leitor pensasse que o texto está dirigido para uma jovem literal, uma moça, realmente uma virgem, então ele coloca simplesmente Jerusalém. Então, vejam, há uma inversão de ordem, parece que o texto fazer mais sentido, então uma reordenação, né, sintática mesmo. E a imagem da filha, que é a jovem protegida do clã bíblico, né, ela some. E também some a menção a Sião, que é uma palavra extremamente poética na Bíblia, que se relaciona ao passado de Israel. E essas expressões dão lugar a um só referencial, Jerusalém querida. O querido eu penso que serve para dar esse tom delicado, né? Tem a imagem da filha. Mas vejam, tira toda a carga semântica que está na decisão do autor de usar o feminino para se referir ao povo de Jerusalém e à cidade. Então vejam, a filha, ela é uma das personagens mais frágeis do clã bíblico. E a sua virgindade é muito cobiçada nos textos. Toda a Bíblia hebraica vai usar imagens femininas para falar da destruição da cidade. Então, as cidades, os povos, são comparados a virgens violadas. A destruição dos muros, né, das cidades por arietes, ela vai ser descrita nos profetas bíblicos como a violação da virgem, que tem o seu ímen como muros rompidos de forma violenta. Então, vejam, tudo isso, a Intelegra, por exemplo, não tem nenhuma menção à filha de Sião, nenhuma. Se vocês fazem uma busca, né, na internet, essa tradução, ela apaga totalmente a imagem da jovem filha do feminino na poesia bíblica. E aí eu pergunto a vocês, como vocês traduziriam essas passagens em que há menção às filhas? Vocês deixariam filha no texto? Ou talvez colocariam uma notinha explicando se tratar de uma cidade, não de uma filha realmente literal? Ou deixariam Jerusalém no texto e numa notinha vocês explicariam que no original era filha de Sião? Ou não fariam nada? O que vocês fariam? Então vejam, esse é mais um desafio de tradução importante e prático com o qual nós, tradutores e pessoas que lidam com a Bíblia, nos deparamos. Um outro exemplo de tradução interessante é sobre a Arca de Noé, ou a Arca de Moisés. A palavra hebraica para arca, no episódio de Noé, no dilúvio e tudo mais, é tevá, que em hebraico significa literalmente caixa. Então, a Arca de Noé, a tevá, serve como um polo de salvação para toda a humanidade na época no episódio do dilúvio. Em Êxodo, Moisés, ainda bebê, é salvo pela mãe e pela irmã num cesto feito de junco. Vocês lembram que é jogado no rio e assim ele é salvo de ser morto pelos egípcios. A palavra hebraica para o cesto de juncos no qual Moisés foi colocado é, pasmem, tevá. Então, a cesta que salvou Moisés também é no hebraico caixa. E também é um polo de salvação nas águas, não só de Moisés, mas de todo o povo hebreu, porque Moisés foi o libertador do povo que era escravo no Egito. Isso significa, gente, que para a urgência bíblica, a palavra tevá ligava com as duas narrativas como um conceito ou uma palavra guia. E isso se perde nas traduções quando a gente coloca Arca de Noé e cesto de Moisés. Hoje, aliás, a maioria das traduções realmente opta por arca ou barca, para traduzir tevá em Noé, e cesto ou cesta em Moisés, e desfaz essa conexão salvífica tão importante que tem entre essas duas narrativas. E aí, como vocês traduziriam? Vocês tentariam conectar essas duas expressões? Pensem aí. Outro desafio de tradução são questões geográficas e topográficas, né? Que elementos, gente, que cores, que texturas, que temperaturas e formas inspiraram os autores bíblicos, né? O que eles viam, o que eles experimentavam, o que eles tinham ao redor de si. É tudo muito diferente do que a gente tem como referência, né? Por que os autores bíblicos enfatizam tanto as águas tranquilas, os mananciais, né? O que é uma corça que anseia por águas, que os poetas bíblicos comparam a si ansiando por Deus? Então, como traduzir a Bíblia sem nos aproximar daquilo que era o universo, o mundo do ser humano bíblico, de onde realmente ele extraía as suas imagens? Como eu disse, a tradução ela vai implicar o conhecimento de muitas disciplinas e essa inter-relação, essa intersecção de muitas áreas.
não é simplesmente conhecer idiomas, né? A tradução da Bíblia exige um aprofundamento na mentalidade, na visão de mundo de um povo que, inclusive, não era um povo que estava sozinho, que vivia em meio a outros povos, cuja visão de mundo dos outros também era influenciada pelos outros povos. Então, vejam, é muita coisa. Um bosque, por exemplo, né? Em Oséias 2:12, o texto vai dizer: devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. O que é um bosque na Bíblia, gente? Eu fiquei pensando, será que isso é um bosque bíblico? Na minha cabeça, gente, bosque é assim. Eu cresci do lado do Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, e há bosques no museu que são exatamente como nessa foto. Ou será que um bosque seria meio Senhor dos Anéis, né? Com umas raízes grandes, meio, né? Será que é assim um bosque? O bosque de Israel é mais parecido com isso. E, na verdade, a palavra traduzida por bosque tem um sentido mais de um matagal. Sabe quando alguém deixa uma terra sem arar, sem cultivar? Deixa que a natureza tome conta. Então, no contexto do profeta, é uma maldição transformar os campos em bosque. Não uma bênção, não uma imagem bucólica e bonita. Né? Batendo o olho no texto, a gente não consegue captar essas sutilezas. Por isso que é importante adentrar, né, nessa cultura, nesse grupo humano que produzia um texto, numa época e num espaço. Eu quero acrescentar uma notinha sobre línguas de sinais. Eu comentei lá no começo da apresentação que há um movimento hoje cada vez mais crescente de tradução da Bíblia em várias línguas de sinais, no mundo inteiro, gente. E essa é uma tradução intersemiótica. A gente está falando, né, de um sistema escrito para um sistema visual espacial, que são as línguas de sinais. Então, como traduzir de uma para outra, né? Primeiro porque o texto bíblico nem sempre ele é tão rico em descrições, em pormenorizações. Então, a língua de sinais, ela necessita, por conta da sua própria estrutura e gramática, de elementos para construir um cenário, para localizar espacialmente os personagens e para desenhar no ar toda a cena narrada ou descrita. E a Bíblia nem sempre é muito vasta, ela é muito econômica, na verdade, nas suas descrições. Então, como traduzir, por exemplo, quando a gente diz que Abraão construiu um altar para Deus? O que é um altar? Do que ele é feito? Então, os surdos tradutores precisam saber que ele é feito de um montão de pedras, que existe fogo nesse altar, como é queimada a oferta em cima desse altar. São mais conhecimentos, muitas vezes extra-bíblicos, e às vezes adquiridos da comparação com artefatos arqueológicos e outras fontes da antiguidade, inclusive postas em comparação com outros povos ao redor de Israel, para a gente entender de fato o que é aquele texto bíblico, do que ele está falando e traduzir em língua de sinais. Um outro exemplo que recentemente com o qual eu lidei recentemente com uma equipe é a expressão príncipes de Faraó. Então, príncipes de Faraó, o sinal em língua de sinais para príncipe é o sinal de um filho de um rei, de alguém da realeza. E a expressão príncipes na Bíblia hebraica, ela se relaciona a uma aristocracia, não necessariamente filhos biológicos do rei, mas a uma aristocracia da corte do faraó. Então, como buscar? A gente fala que homens poderosos, que sinais usar para príncipe de faraó? Não é só traduzir pronto, né? É pensar o que de fato o príncipe significava e achar um sinal que se adeque à tradução. Como traduzir palavras e conceitos que não têm sinais na língua de sinais? Então, em geral, a comunidade surda se reúne, trata de entender o conceito e tenta convencionar um sinal para aquele novo conceito. Isso se dá também com nomes de pessoas, de lugares. Os nomes que já são conhecidos da comunidade surda são simplesmente os sinais são adotados para a tradução da Bíblia. Mas quando não há sinais, ou quando há vários sinais, ou quando não há um sinal específico, então tem que ter essa conversa com a comunidade surda, essa checagem com a comunidade em vários lugares do Brasil, porque o Brasil é um continente e há surdos espalhados pelo Brasil todo,
com variações regionais também na Libras, e assim definir um sinal. Então, por exemplo, como descrever um outro aspecto muito interessante das línguas de sinais é que o narrador incorpora o personagem e ele precisa estabelecer quais são as expressões faciais, qual é a expressão física, corporal de um personagem quando ele está em cena. Então, como que os surdos... Isso não está na Bíblia. A gente não sabe se na Bíblia, por exemplo, se Jesus era mais quietinho, se o tom de voz dele era mais baixo, se ele era mais agressivo, né? A gente depreende, talvez, né, dos filmes, das representações que a gente tem de Jesus, mais tradicionais, mas a gente, de fato, não sabe, porque a Bíblia não nos diz como que é, qual que era a altura de Jesus, ele era gordinho, ele era magrinho. E os surdos, eles vão incorporar algumas expressões faciais, algumas características para caracterizar um personagem. Então, como fazer Saul? Né? Saul era um cara... Como que ele é? Como que era o rosto de Saul? Era mais malvado? Era bonzinho? Como distinguir Saul de Davi, por exemplo? Isso é até uma distinção de personagens, né? Não é só mudar a posição do corpo. O tradutor surdo, o narrador surdo, ele precisa, né, personificar mesmo o personagem. Como seria a caracterização de Caim, de Abel? Como que faria Judas, por exemplo, né? Eu acho interessante observar que a maior parte dos surdos coloca Jesus sempre bonzinho. Então, mesmo quando ele está falando uma coisa grave, um conteúdo mais denso, né, ou advertindo as pessoas, em geral, a postura física dele, o corpo e as expressões faciais são muito tranquilas, né, muito pacíficas. É assim que os surdos, mais ou menos, tentam caracterizar Jesus. É preciso localizar as coisas espacialmente. Então, os surdos estão o tempo inteiro olhando mapas, olhando onde fica aquele monte, onde fica aquela cidade, para poder localizar exatamente na sua narração, na sua tradução, todas as coisas nos narrativos. Então, gente, a língua de sinais é um desafio à parte, é todo um universo à parte no campo da tradução da Bíblia. E aí, outros exemplos que a gente poderia dar, né? Coloquei aí Cordeiro de Deus. Como que você traduz a expressão Cordeiro de Deus para uma cultura que nunca viu um cordeiro, né? Existe uma história, eu acho que é mais uma anedota do que uma história, porque de fato eu não fui conferir na tradução, mas dizem que os povos, né, das regiões geladas do mundo, quando se deparam com textos que possuem animais, tem muita dificuldade, porque a sua fauna é específica das regiões geladas, né? Então, Cordeiro de Deus, eles traduziam como bebê foca de Deus. Por exemplo, Jesus é o bebê foca de Deus que tira o pecado do mundo. Um outro exemplo é pão. Esse é um exemplo verdadeiro, né? Do povo, de um grupo Mihe, lá do México. Eles vieram nos perguntar como traduzir pão, né? Nem só de pão viverá o homem. Era esse o contexto. Porque eles disseram que pão, na comunidade Mihe, era como se fosse um pão doce, que se come de vez em quando. E o texto bíblico está falando de um alimento essencial, né? De algo que nem só desse alimento essencial você vive, mas da palavra e tal. Então, eles quiseram propor a tradução de nem só de milho viverá o homem, ou melhor, nem só de tortilha viverá o homem, mas de toda boa palavra. E perguntaram para o consultor, né? No caso eu e mais uma consultora, o que fazer. E aí a gente foi discutindo e perguntando se eles realmente queriam inserir um elemento cultural do grupo deles no texto bíblico, se isso era uma prática legal. E no fim, o próprio grupo de tradutores não gostou de colocar milho, tortilha, e eles colocaram nem só de alimento viverá o homem, mas toda boa palavra. Foi a decisão da equipe depois de discutir, né? Como traduzir cruz, né? Então, pega a sua cruz, tome a sua cruz e me siga. Ou a expressão concubina em um grupo humano, um grupo étnico que não tem concubinas, né? Por exemplo, um grupo que tem casamentos poligâmicos em que todas as esposas têm o mesmo status. Como falar de uma concubina, né? Eu falei do altar. Como traduzir concupiscência, redenção, propiciação em alguns idiomas minoritários? Até nos idiomas vernáculos, né? É muito difícil não só traduzir, como de fato a gente compreender o que as palavras querem dizer. É fácil a gente colocar um conceito e
e só, né? Mas o que a palavra realmente queria dizer no seu contexto? O Messias, né? Outro exemplo é a palavra amor. Na Bíblia, ágape, que em 1 Coríntios 13, até meados do século XX, é traduzida no português para caridade. E aí os próprios leitores disseram, mas caridade parece que não expressa exatamente o que é o amor de Deus, né? Caridade acabou ganhando outros sentidos nos dias de hoje, tem mais a ver com ação social, né? E o que é esse amor? Então acabaram pedindo para mudar para amor, parecia um conceito mais profundo, mais complexo. E a gente tem, por exemplo, a questão de várias traduções que usam referenciais masculinos para se referir a homens e mulheres. Então, o texto bíblico traz né, uma referência a pessoas, as traduções trazem homens. Então, ao homem é dado viver apenas uma vez e depois disso o juízo. Ao ser humano, né? Não é bem ao homem. A gente pode, na tradução, colocar ser humano, deve colocar, a gente deve ir contra essa tradição de associar homens ao gênero feminino e masculino de forma geral. Então, mais um desafio de tradução prático. Eu vou caminhando para encerrar. Nesse finalzinho, gente, eu só queria saborear um pouco com vocês o texto bíblico. Uma das minhas passagens favoritas da Bíblia e um dos textos que eu acho mais belos que já foram escritos é Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Eu não vou analisar esse texto com vocês, eu só queria realmente saborear esse texto no original e também em algumas traduções. Eu espero que vocês escutem o áudio. Então, por favor, me deem um toque se vocês não estiverem escutando. Eu vou tocar o áudio. Eu pedi para a professora Suzana Schwartz narrar esse texto em hebraico e ela o fez, enfim. Espero que vocês saboreiem um pouquinho. Então, me digam se vocês estão escutando, tá? Então, eu começo aí pelo texto em hebraico. Eu não estou escutando. Bom, mas eu achei que não tinha começado. Eu também não. Eu achei que não tinha nem começado. Tá bom, não Aqui também está mudo. Então, eu vou só interromper um segundo o compartilhamento e vou compartilhar outra vez, habilitando o som. Vamos ver se agora vai. לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים, את ללדת ואת למות, את לטעת ואת לעקור נטוע, את להרוג ואת לרפוא, את לפרוץ ואת לבנות, את לבכות ואת לשחוק, את ספוד ואת רקוד, את להשליך אבנים ואת כנוס אבנים, את לחבוק ואת לרחוק מחבק, את לבקש ואת לאבד, את לשמור ואת להשליך, את לקרוע ואת לתפור, את לחשות ואת לדבר, את לאהוב ואת לשנוא, את מלחמה ואת שלום. Deu para escutar, gente? לכל... Deu para ouvir? Eu sim, deu. Muito bonito. Legal. Espero que você tenha Isso escutado, mesmo. captado um pouco das aliterações, dos sons, né, do ritmo que ela colocou na leitura. E agora eu quero ler com vocês uma tradução de equivalência formal, né, já que a gente mencionou isso. E eu escolhi a primeira tradução que foi feita no Brasil por brasileiros. É a tradução brasileira que foi publicada em 1909. E eu leio. Tudo tem a sua ocasião própria e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora.
tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Uma outra tradução que eu quero mostrar para vocês é uma tradução de equivalência dinâmica, chamada Bíblia para Todos, e ela é uma tradução de Portugal. Diz assim o texto: Neste mundo, tudo tem a sua hora. Cada coisa tem o seu tempo próprio. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Há o tempo de plantar e o tempo de arrancar. O tempo de matar e o tempo de curar. O tempo de destruir e o tempo de construir. O tempo de chorar e o tempo de rir. O tempo de estar de luto e o tempo de dançar. O tempo de atirar pedras e o tempo de as ajuntar, ou de ajuntar. O tempo de se abraçar e o tempo de se afastar. O tempo de procurar e o tempo de perder. O tempo de guardar e o tempo de deitar fora. O tempo de rasgar e o tempo de coser. O tempo de calar e o tempo de falar. O tempo de amar e o tempo de odiar. O tempo de guerra e o tempo de paz. A próxima tradução, né, é do Eugene Peterson. Ele escreveu a Bíblia The Message. E ela foi traduzida do inglês para o português e publicada no Brasil como A Mensagem. Observem a versificação, gente, que o Peterson propõe, tá? O texto vai dizer: nessa vida, tudo tem a sua hora. Há um tempo certo para tudo. A hora de nascer e a hora de morrer. A hora de plantar e a hora de colher. A hora de matar e a hora de curar. A hora de destruir e a hora de construir. A hora de chorar e a hora de rir. A hora de lamentar e a hora de se alegrar. A hora de fazer amor e a hora de se abster. A hora de abraçar e a hora de se afastar. A hora de ganhar e a hora de contar as perdas. A hora de segurar e a hora de largar. A hora de arrancar e a hora de consertar. A hora de calar e a hora de falar. A hora de amar e a hora de odiar. A hora de iniciar a guerra e a hora de fazer a paz. Desculpem ter lido rápido, mas eu quis respeitar a pontuação, né? A virgulação. Eu quero ler também a transcrição do Haroldo de Campos. E, aliás, não sei se alguém se habilita, né, gosta de ler. O Haroldo faz uma notaçãozinha para nos indicar um pouco do ritmo. Quando ele tem uma marca, uma pausa breve, 2 marcas, uma pausa um pouquinho maior e 3 marcas, uma pausa longa. Alguém tem vontade de ler, quer tentar, né, interpretar aí o poema do Haroldo? Se alguém quiser, pode abrir o microfone. Tá, se ninguém for fazer, eu posso fazer. Apesar que tá Claro. péssimo meu som, gente, que eu já avisei, né? Ainda vou arrumar meu computador, mas não deu certo. Bom, para tudo o seu momento. É tempo para todo evento sob o céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de pranto e tempo de riso. Tempo de ânsia e tempo de dança. Tempo de atirar pedras e tempo de retirar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar os braços, como agora. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de reter e tempo de dissipar. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Muito obrigada, professora. É um desafio, né? A gente lê com a entonação que ele propõe, mas de alguma forma realmente ele incorpora, tenta incorporar o ritmo, né, ao texto. E não sei vocês, mas é bem saborosa a leitura, né? É bem gostoso lê-lo. E só para que não fique, né, essa sensação de que eu não mostrei nada de língua de sinais, eu queria mostrar uma tradução dessa mesma passagem em American Sign Language, em Excel. E só antes de dar o play, em termos de estratégia de tradução, eu só queria comentar que vocês vão ver o uso de fantasias, de fantasia pelo narrador. O narrador surdo, ele coloca uma roupa como se fosse o rei Salomão, há uma ambientação também, e isso por se tratar de uma porção poética, né? Essa é uma estratégia de tradução da comunidade.
Ele soletra logo no comecinho a palavra season, vocês vão ver ele escrevendo season no ar com as mãos. Eu imagino que ele tenha soletrado por ser um termo-chave, e eu não sei se de fato esse é um conceito conhecido da comunidade surda dos Estados Unidos ou não, e por isso que ele soletrou. No Brasil, os surdos não soletrariam, né, tempo, a palavra tempo, seria mais para nomes de lugar, de pessoas, ou um conceito muito difícil, mas não sei, né? E vocês vão ver que enquanto ele traduz, traduz o texto, os números dos versículos vão passando. Então, só para mostrar, né? Ele é um tradutor surdo e traduziu o texto em equipe, e ele é o narrador da equipe. Bem, só queria comentar que as línguas de sinais são múltiplas, né? Se estima que há 400 línguas de sinais no mundo diferentes. Então, cada comunidade, em cada país é diferente, né? Se expressa de forma diferente, as decisões de tradução são diferentes. Então, a gente tem aí um tradutor surdo norte-americano. Então, não levem como exemplo de todos os tradutores surdos no mundo inteiro. Os brasileiros provavelmente fariam diferente, teriam estratégias diferentes, talvez não optassem pela questão da fantasia, né, da incorporação do personagem do rei Salomão na narrativa. Então, só para que vocês saibam, né, ele não é exemplar de todos os tradutores surdos do mundo, tá? Eu quero terminar, gente, com uma citação do André Serachim. Eu li pela primeira vez por causa do Suzana Tivares, a minha orientadora, e eu deixo como encerramento dessa apresentação. Ele vai dizer assim: se um autor, vindo de uma província perdida no meio de um continente desconhecido, chegasse a um editor com um manuscrito escrito em uma língua misteriosa e anunciasse que sua obra seria traduzida em 1435 línguas e dialetos, que seria lida durante 2 milênios por centenas de milhões de leitores entre todas as nações da Terra, que ela inspiraria a fundação de 3 religiões universais, de milhares de confissões e seitas, que provocaria revoluções e guerras e, ao mesmo tempo, suscitaria com semelhante intensidade entregas místicas e heroísmos nunca vistos. Que 2 ou 3 milênios após ter sido escrita, ela continuaria a ser vendida em todo o mercado editorial do mundo, com edições de milhões de exemplares por ano, e que, enfim, uma enorme parte da humanidade veria nela um último recurso e sua única esperança de salvação, é preciso dizer como ele seria recebido? No entanto, essa impossível aposta que a Bíblia realiza no campo do pensamento de sua transmissão, que de fato superou todos os limites de espaço e venceu o tempo. E eu paro por aqui, então, se houver comentários, questões, fiquem muito, muito à vontade. Oi, tudo bom? Boa tarde, desculpa, eu não queria cortar ninguém. Não, Desculpa. eu só ia falar isso, que quem quisesse para começar a fazer pergunta, desculpa, era isso. Não, imagina. No caso, eu queria comentar, eu tô fazendo agora um TCC bíblico, então, nossa, casou muito, né? Eu comecei com texto sensível, abriu muito minha cabeça esse curso, e hoje foi uma aula muito incrível, eu queria agradecer.
E eu queria saber de você o que que você acha sobre a questão da tradução da King James aqui no Brasil. E sobre a King James mesmo em contexto histórico. E, por exemplo, porque eu peguei, na verdade, a King James e a NVI para fazer uma análise, né? Eu vou, na verdade, fazer uma análise sobre o Novo Testamento, sobre os 4 evangelhos, né? Então, eu queria saber o que que você acha da King James e o porquê que você acha que, assim, eu não sei se ela é tão famosa aqui no Brasil. Eu vejo que muita gente usa, mas ela é muito mais utilizada, né, no exterior, inclusive por ser realmente um livro até mesmo literário, né? É uma obra de arte, na verdade, a King James. Nicole, obrigada aí pela pergunta, pelas considerações. Muito legal que você está fazendo TCC de Bíblia. Já somos amigas por conta disso. Mas eu devolvo a pergunta para você em relação... Você pergunta a King James a tradução em português? A King James é realmente uma das traduções que a gente considera clássicas, cristalizadas, históricas, muito importante na história da tradução em língua inglesa. E, assim, eu tomo muito cuidado, né, para avaliar as traduções e não quero ser nunca antiética com ninguém. Aliás, sou muito apaixonada por traduções bíblicas, então sou muito interessada por todas elas. Mas a tradução da King James para o português, ela não é necessariamente uma tradução dos originais. É a tradução da tradução, né? E se ela for dos originais, ela não é a King James. Então, é importante pensar em problematizar se o nome King James não é uma forma de conferir essa tradução autoridade, relevância, importância, né? Considerando que, de fato, ela não foi produzida para a língua portuguesa. Então, acho que tem várias questões que você poderia levantar em torno dessa tradução, avaliar também, né, em que medida ela difere das traduções em língua portuguesa, da Almeida, né, das traduções, até das traduções mais clássicas, né, que se aproximam mais dela. Também a questão das fontes que eu comentei, né? Que fontes são utilizadas por essa tradução? Ela usa o texto receptus, ela usa textos receptus, ou ela usa o texto crítico. Então, tem muitos problemas, muitas questões que você pode levantar, sim, a respeito dessa tradução. Eu acho que vai ser um TCC excelente. Então, obrigada. Na verdade, eu tô até usando como base. Eu não sei se você conhece o Paulo On, que ele estuda, né, a questão da tradução bíblica direto do grego. E a questão que eu ia usar também o Naida, e você começou a falar e eu fiquei muito feliz também. Mas eu queria também agradecer por essa aula. E sim, eu ia, na verdade, fazer uma comparação exatamente com isso, com uma diretamente do hebraico, né, a do original, e a outra diretamente do inglês, realmente, para fazer essa descrição, né, das diferenças mesmo. Se pega realmente o público-alvo, tudo. Mas obrigada, era mais isso. Eu tô muito feliz por essa aula e obrigada mesmo. Ajuda bastante. Eu que agradeço, Nicole. Muito bom. E só vou entrar um pouquinho, deixar outras pessoas falar. Eu cresci num ambiente totalmente monolíngue. Eu sempre pensei, até uma idade, não sei, 18 anos, que a Bíblia foi escrita em inglês. E claro que eu não fui o único. Deve ter muita gente e muitas culturas que pensam exatamente isso. Só queria repetir uma coisa que eu coloquei no chat. Cursos muito interessantes na Casa Guilherme de Almeida, tradução literária. Eu coloquei Casa Guilherme de Almeida, eu coloquei o link no chat. E também Grupo Tradinfo e Grupo de Estudo de Adaptação. Ok, eu passo para Kefren e outras pessoas. Alguém está ouvindo? Silvia e Solange, vocês têm as perguntas? Só comentar que a Silvia colocou uma mensagem aqui no chat com várias informações. A gente não é original, não existe original da Bíblia. É isso, gente. É o que a gente chama de originais, são os idiomas originais, e obviamente a gente não está falando de originais, a gente está falando dos manuscritos que são colocados em comparação, que formam esse corpus que a gente traduz hoje como um texto original, mas não tem, né? Essa é a maluquice. Não, é que ela, geralmente, eu esqueci o nome da moça que fez a pergunta, geralmente o pessoal fala, né, original. A gente costuma usar nos estudos da tradução mais a palavra texto-fonte e tudo mais, porque, olha, ela falou da Bíblia. Gente, o Quixote foi escrito em 1605,
E também nunca ninguém viu o manuscrito, entendeu? Ninguém sabe, é a maior briga. Toda vez que você vê uma edição do Quixote, os caras discutem se é o primeiro príncipe, o segundo príncipe, entendeu? Porque não tem, a gente não sabe, não tem manuscrito. Então, é melhor para nos comprometer, mesmo com Shakespeare, maior história também, se fala, o original. Original qual? O primeiro fólio, o segundo fólio, não sei o que lá. Então, para evitar esse tipo de problema, a dica é, não usem essa palavra, usem fonte, texto de partida, texto em inglês, o texto em latim, sei lá, tem várias maneiras de falar. Olha, as perguntas, eu estive olhando, tem mais comentários, elogios. Ninguém fez uma pergunta, pelo menos que eu vi aqui. Tá, Eu tenho uma pergunta. vai lá. Silvia, eu gostaria de fazer Então, um eu tinha pedido, perguntado não uma pergunta. Sim, fica à vontade. Posso falar? Sim. É o seguinte, Catherine, os outros professores das aulas anteriores, eles disponibilizaram os slides do PowerPoint para os alunos. Se você pudesse fazer isso também, eu tenho certeza que muitos deles ficariam felicíssimos. Combinado. Obrigada. Depois você manda para a Ana, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Oi, Catherine, Ana Paula. Por algum motivo, meu nome não sai aí no identificador, desculpe. Você acabou de falar que você costuma ser muito delicada ou discreta em relação a opiniões, né, sobre traduções, mas, enfim, dentro do que você se sente à vontade para falar, eu queria ouvir tua opinião sobre a tradução da Bíblia do Eugene Peterson para o português, a mensagem. Eu, pessoalmente, gosto muito dela. Depois que ela chegou, ela passou a ser a minha Bíblia. Mas eu queria um comentário técnico mesmo, de tradução. Ana Paula, é isso, né? Eu tento ser bastante delicada e como eu disse, assim, né? Eu acho que as iniciativas de tradução são muito válidas, né? Quando a gente consegue colocar vários... Olha que privilégio a gente tem no nosso idioma, de colocar vários textos traduzidos em comparação, né? Estudar, ler, saborear mesmo as diferentes traduções e aprender com os textos que a gente vê traduzidos. A mensagem, né? Ela é uma tradução no inglês que tem um foco muito específico, né? O Peterson trabalhava com uma pequena comunidade urbana que achava as traduções em inglês muito difíceis, muito elevadas e que não comunicavam. Então, ele decide fazer a sua própria tradução para justamente evangelizar, discutir, estudar com essa comunidade de jovens, bastante urbanos, né? Que tinha essa carência de entender mesmo a língua inglesa do texto bíblico. Então, quando ela chega no Brasil, a mensagem, ela é a tradução do inglês de um contexto, e parte de um contexto muito norte-americano para o português. E a mensagem, ela tem características muito interessantes. Ela usa de muita liberdade na tradução, né? Tem gente que chama de paráfrase. Eu chamo de tradução mesmo, mas eu digo que ela usa de muita liberdade, inclusive alguns textos até divertidos, né? Que eles incluem exemplos do futebol americano, né? No texto bíblico. Então, é uma tradução que eu acho sim que é uma tradução que tem um sabor interessante. Alguns textos são muito bonitos e muito poéticos. E eu te recomendaria acessá-la em inglês, para ver o que você sente, como que você gosta e tudo mais. Mas é uma tradução bastante contemporânea, mais livre, né? Nesse sentido, não tão apegada à formalidade e nem ao conteúdo. Vamos dizer que o Peterson ele destoa, né? Dessa dicotomia, a forma e sentido. Eu também penso isso. Eu tenho a versão em inglês, gosto bastante também. E eu queria fazer uma outra pergunta, desculpa abusar, gente. Se você conhece a Bíblia em Ação, do Sérgio Cariello, traduzida para o português pela Geográfica, que é uma Bíblia no formato de história em quadrinhos. E te pedir para, se você conhecer, me dar sua opinião depois, quem traduziu fui eu. Então, queria, enfim,
Sabe que eu só conheço pela capa e pelo nome. Eu não cheguei a lê-la, mas olha, só porque Mas você não traduziu, eu farei pode conhecer um questão. livro só pela capa. Sim, não cheguei a comprar, só vi mesmo. E sabe que essa Bíblia em Ação, ela é interessante também para a comunidade surda, né? Que no Brasil a gente não tem a Bíblia traduzida em Libras, há um trabalho de tradução, mas os surdos gostam muito de coisas que têm imagens, de cenas, então também se E o interessa. desenho é lindo, o desenho é lindo. O Sérgio Cariello fez lá, fez em inglês, mas ele é brasileiro, né? Ele trabalha lá nos Estados Unidos há muito tempo, mas é brasileiro. Então, se um dia passar pela sua mão, se quiser me dar a sua opinião, eu vou adorar. Obrigada. Com certeza. Oi, boa tarde. Eu tenho não sei se eu vou dizer se é uma pergunta ou uma curiosidade, mas durante a passagem que você estava explicando sobre a palavra teva, que ela carrega o significado de cesto, e esse cesto não só se referia a Moisés, mas seria também a arca, né? Isso é uma coisa que eu não sabia. E eu não sabia exatamente isso, mas eu fiquei pensando já nessa questão da palavra, se ela tem uma preocupação mais, eu não sei preocupação se seria isso correto, mas no sentido alegórico, já que ele tem esse significado, seria uma alegoria interpretativa. Seria exatamente isso, já que eles têm esses signos, que é uma pré-anúncio da arca em relação a Moisés, que seria o salvador dos hebreus? Caroline, se eu entendi bem o que você quis dizer, então sim, tevá em hebraico significa caixa, é uma palavra bem genérica, né, para caixa. Não é embarcação, não é barca e não é arca, e também não é cesto, é caixa. E aí essa caixa serve tanto para a arca de Noé quanto para esse cesto. E sim, o que a gente enxerga, né, é que há uma reverberação do texto do dilúvio na narrativa de Moisés. E, como eu disse, né, ambas as caixas, tanto a arca quanto o cesto, são polos de salvação e, inclusive, são polos de salvação no elemento aquático, né, no elemento água. Então, eu não sei se eu diria que a arca de Noé é uma alegoria para o cesto de Moisés, não diria bem isso, mas com certeza há uma relação que a audiência bíblica conseguiu identificar por causa dessa palavra guia, que estava nas duas narrativas. Entendi. Então, porque é muito difícil você, assim, muito difícil dizer aquilo é uma alegoria, aquela palavra tem um sentido alegórico ou não. Por isso que eu estava pensando nisso, nessa questão, já que, inclusive, a alegoria interpretativa, que eu pensei no que o professor Hansen explica, que a alegoria interpretativa, ela é mais voltada para a Bíblia do que a alegoria retórica, que ela é greco-latina, e é a parte do discurso. Então, eu fiquei pensando nisso agora, é uma coisa que eu não sabia, e fiquei pensando nisso, será que é isso? Será que, ou alguma coisa? Mas que é bom saber. Obrigada, gostei bastante, obrigada. Eu que agradeço, Caroline. Oi, queria falar também. É mais um comentário mesmo, eu tinha falado aqui no chat agora há pouco, que eu cresci nesse meio, meus pais foram vendedores de Bíblia minha vida inteira, desde criança eu cresci assim, rodeada de Bíblias, de todas as versões e tamanhos e traduções diferentes. E curioso que o John tinha falado que ele cresceu num meio monolíngue e que para ele a Bíblia era assim, tinha sido escrita em inglês, mas para mim o contrário, meio que o primeiro contato com tradução que eu tive, acho que foi com a Bíblia, porque a minha mãe vendia Bíblia em inglês, Bíblia em espanhol, e eu abria, eu achava o máximo, ficava lendo em português, em inglês, em espanhol, e ficava vendo, né, as traduções diferentes. Eu estou até com Bíblia em francês aqui, eu estava acompanhando com você os versículos, vendo as diferenças, que é a única que eu tenho em casa aqui no momento. E achei incrível a sua aula, achei muito legal. Eu também curioso, eu não sou cristã, e apesar de ter, né, estado nesse meio há muito tempo, mas é um assunto que me interessa muito, e ver principalmente como é tão diferente, né, todas as traduções, todas as interpretações, por vir mesmo do hebraico, né, que
é tão rico, né? Um idioma tão rico que dá uma abertura a tantas interpretações diferentes, e cada versão diferente você vê enfim, são muitas versões, né, diferentes que você consegue ver por aí e preferências diferentes das pessoas. E a Silvia tinha comentado que você tinha feito uma edição em uma Bíblia, acho que saiu em 2017 ou 2018. Eu queria saber qual que era, fiquei curiosa para ver. Era só essa minha pergunta mesmo, queria comentar que eu gostei muito da aula. Eu fui buscar a minha, Catherine, que eu comprei, como eu te falei, mas não consegui achar. Como a gente está na aula, eu não queria deixar sozinho aqui, então eu falei, eu adorei que eu que pedi para ela contar sobre os pais, que eu achei que tinha tudo a ver, né? Deixa aí. Eu amei a história dela, né? Filha de vendedores da Bíblia. E a história dos colportores bíblicos também, que vendiam de porta em porta, também é bem interessante. Ia ter uma outra conversa. Na verdade, eu não traduzi sozinha, eu fiz parte de uma comissão que revisou a tradução de Almeida na versão revista atualizada. E o projeto que a gente terminou se chama Nova Almeida Atualizada, foi publicado em 2017. E de lá para cá recebeu algumas mudanças e alterações diante da recepção mesmo. Os leitores foram reagindo, escrevendo para a Sociedade Bíblica do Brasil, e a gente foi mudando algumas coisinhas. Mas é isso, se vocês quiserem ler, seria muito legal. Vou buscar. A minha irmã ainda vende Bíblia, minha irmã e meu pai ainda vendem Bíblia, até hoje eles devem até inclusive vender essa que você mexeu. Então eu vou ver com eles se eles têm lá, vou dar uma olhada. Obrigada pela aula, muito boa, amei. Oi, não sei se você me ouve. Ok. Acabei colocando a pergunta do chat. Aliás, o chat, eu acho que tem mais outras perguntas ali para você, né? Assim, eu gostaria de saber se há alguma Bíblia protestante que ela não faz essa adequação à doutrina específica da igreja, uma Bíblia protestante um pouco mais neutra, ou não existe realmente. Muito obrigada pela aula, tá? Giane, eu falei em um dos slides, em uma das partes, que a tradução nunca é inocente, né? Então, neutralidade total numa tradução, a gente não vai encontrar, mesmo nas traduções que não são religiosas. Sempre tem, né, uma parte de um princípio, de um pressuposto, de um lugar de partida. Quem faz a tradução é muito importante. Então, embora eu tenha dito, né, que as traduções, algumas delas acabam servindo aos interesses de uma religião, de uma doutrina, é importante ler e comparar, sabe? E você avaliar o que você sente, né? Se há uma tradução que ela é muito acusada de justamente ser extremamente focada na sua doutrina, é a tradução do Novo Mundo das Escrituras das Testemunhas de Jeová. Essa é uma tradução que ela é considerada ou acusada, né, como sendo uma tradução mais enviesada, digamos assim. Mas acho que é muito importante que você tenha esse crivo, né, que você seja capaz de olhar os textos e observar, né, as tendências de tradução, observar quais são as opções lexicais, quais que são... Porque, assim, gente, há muitas opções. Se aquela foi decidida, é a versão final, não é à toa. Então, é importante que a gente, primeiro, não tenha essa inocência de que as traduções são neutras, totalmente neutras, mas que a gente possa ter esse senso crítico, né, de ler as traduções, compará-las, né, e identificar suas tendências, identificar suas características, e escolher uma tradução que se adeque à sua expectativa, enfim, que você goste, tenha prazer de ler também. Desculpa se eu não fui tão direto, te indiquei uma, né? Mas... assim, existem questões muito polêmicas na Bíblia, você sabe disso, né? E que alguns falam assim, não, isso foi uma questão de tradução. Uns falam, não, é assim, outros falam, não, isso foi tradução. Então, assim, fica sempre essa dúvida. Não, realmente eu sei que não existe uma neutralidade, mas é que, assim, existem muitas dúvidas em relação a que foi uma tradução ou que realmente se serviu simplesmente a uma doutrina de uma igreja, entendeu? Mas obrigada, e gostaria, se pudesse, você deixar o seu e-mail. Sim, acho que são 4 horas, então a gente vai ter que fechar agora, mas acho que tem muitas pessoas interessadas, parece que tem muitas pessoas que trabalham com tradução da Bíblia, que surpresa, e acho que seria bom, várias pessoas que vão querer entrar em contato com Catherine. Você pode deixar... Já põe no chat o meu e-mail. Vocês sim, podem escrever para o catherine@uci.br, que ainda é o meu e-mail, e vou deixar um outro e-mail.
é o kefren.moura@gmail. Uhum. Fiquem muito à vontade para me escrever, eu vou amar receber suas Sim, mensagens. sim. Então é interessante porque na USP, a USP é secular. Então só tem certas áreas, filosofia um pouco, e estudos hebraicos também. E parece que não há nenhum curso de teologia na USP. Não. Ok, então obrigado a todo mundo, obrigado especialmente a Kefren, e vamos ter a última aula na quarta-feira com Denis Silva Reis. A aula vai Ok, estar gravada, só quero falar para vocês que a professora Renata acabou de me mandar as edições, vai estar então já no nosso canal do Great, e essa aula também está gravada, estará também no canal do Great, tá, gente? Só isso. ok, so bye bye e até.